eu gostaria de definir juntamente com vocês esse conceito de matéria. Então, o que vem a ser matéria, né? A matéria é tudo aquilo que nos cerca, né? É tudo aquilo que ocupa um lugar no espaço, né? Então, quando você olha as cadeiras, por exemplo, aqui nessa sala, você olha as mesas, você olha um ventilador, as paredes, as lâmpadas. Então, você está olhando para coisas, né, que são formados por matéria, né? Então, essa matéria, né, ela é aquilo que vai cercar, que vai ocupar algo no espaço. Tá? Isso é a definição clássica de matéria. Então, os corpos, né, como eu falei, o ventilador, a mesa, a cadeira, o apagador, né, a caneta, né, são corpos, né, que têm porções limitadas de matéria. Tem um pouco de matéria nesses corpos. Tá? Então, esses corpos eles podem ser simples ou podem ser corpos compostos. Quando que eles são simples, né? Eles são simples quando eles são formados por um único átomo, né? E aí a gente vai falar depois o que é átomo, a gente vai dar uma definição melhor de átomo, mas pensa lá nas aulas de química, né, onde você teve contato com a tabela periódica. A tabela periódica, né, ela consta lá os elementos químicos, né? E nesses elementos químicos você tinha lá hidrogênio, você tinha lá o cobre, o ouro, né, o hidrogênio, o oxigênio. Então, um corpo simples, né, é aquele que é formado por um único átomo, por um único tipo de átomo. Então, o ouro, você tem lá a matéria ouro, né, o material ouro, o material cobre, mas o material cobre ele é formado pelo elemento químico cobre, ele não é formado por uma mistura, né? O hidrogênio ele é formado pelo hidrogênio, né? Pelo elemento químico hidrogênio, da mesma forma que o ouro. Então, nós dizemos que são corpos simples, né? Ah, professor, mas o ouro é caro, ele não pode ser um corpo simples. Então, o que define se é um corpo simples ou se é um corpo composto é a formação dele. Então, o ouro ele é um corpo simples porque ele é formado de um único átomo, um único tipo de átomo. Se você for lá na tabela periódica, você vai ver que existe o ouro, existe o cobre, existe o oxigênio, existe o hidrogênio, né? Existe o silício. Então, são corpos simples. Tá? E aí nós temos os corpos compostos. Né? Já o corpo composto, ele é aquele formado por uma combinação de dois ou mais elementos. E aí, quando você tem dois ou mais elementos, o que seria? Por exemplo, né, o cloreto de sódio. O cloreto de sódio é o sal de cozinha. Ele é formado pelo cloro, né, por isso que é cloreto, e é formado pelo sódio. Então, ele é formado por dois tipos de átomo, né, pelo átomo de cloro e pelo átomo de sódio. Então, ele é uma mistura. Então, ele é um corpo composto. Né? Outro exemplo, a água. A água não é H2O, né? Não são dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Então a água ela é uma combinação do oxigênio com o hidrogênio. Então por isso que ela não é um corpo simples, ela é um corpo composto. Tá? Então a gente consegue fazer essa classificação aí de acordo com a sua matéria, né? De acordo com os seus átomos. Então, os átomos, né? Os corpos, aliás, eles vão se compor, né? De matérias, né? Eles compõem as matérias, né? Mas eles vão ser compostos pelas moléculas, né? Eles vão ser compostos também pelos átomos. Falando em molécula, né? Outro item que a gente vira e mexe está ouvindo falar, né? A molécula de tal coisa. O que vem a ser, então, essa molécula? Né? A molécula, pessoal, é a menor partícula em que a gente pode dividir uma substância, né? De modo que ela mantenha as mesmas características da substância original. Então, eu vou pegar ela e vou dividir. Então, pensa, por exemplo, numa gota de água. Né? Se ela for dividida continuamente, ela vai ficando cada vez menor, cada vez menor, cada vez menor, até que ela vai chegar à menor partícula, né, dela, que vai manter ainda as suas características, vai manter as características da água. Ou seja, então eu vou dizer que ela é uma molécula de água. Então é a menor parte, né, de uma molécula que vai conservar as suas substâncias, né, de origem. E aí então a gente pensa no átomo, né, as partículas atômicas, o que vem a ser o átomo, né? O átomo, pessoal,
ele seria então a menor partícula em que nós podemos dividir um elemento e que ainda assim ele vai conservar as propriedades físicas e químicas desse elemento. Então o átomo ele está relacionado, né, e ele é tão pequeno, né, ele vai estar relacionado a partes extremamente pequenas, né? Os átomos eles são tão pequenos, né, que se eles forem colocados, se você colocar 100 milhões de átomos um do lado do outro, você vai ter uma reta de apenas 10 milímetros de comprimento. E aí eu estou falando em 100 milhões, né? 100 vezes 10 à sexta, tá? De átomos. Então, isso é uma quantidade muito grande. Então, o átomo realmente ele é uma partícula muito pequena mesmo. E ainda assim, né? A gente consegue dividir esse átomo, né? A gente consegue dizer que esse átomo ele é dividido em algumas partes. Mais precisamente, né, nós podemos dividir o átomo em duas partes, né? Então você tem lá uma parte central, né, que é chamada de núcleo, e uma parte periférica, que é chamada de eletrosfera. Então aqui o exemplo de um átomo, né? Então aqui está o núcleo dele, e aqui em volta, né, imagina que você tem alguns elementos que ficam orbitando, ficam através aqui de um campo elétrico, né, eles ficam próximos a esse núcleo, né, mas eles ficam, você não tem uma ligação física, né, eles ficam na órbita, girando, né, nessa órbita, assim como os planetas, né, do sistema solar, eles ficam aí numa determinada órbita em volta desse núcleo. E aí, pessoal, esse núcleo ele possui alguns elementos. Ele tem dois elementos aqui nesse núcleo. Ele tem o que nós chamamos de prótons e os nêutrons, tá? No núcleo desse átomo. Enquanto aqui nessa eletrosfera, que é essa parte aqui em volta, nós temos os elétrons, tá? Então o átomo ele vai ser justamente composto por um núcleo onde nós temos o próton e o nêutron, né? E na eletrosfera, nessa órbita em volta ao núcleo, nós temos os elétrons, tá? E aí, pessoal, esses átomos, ele possui cargas neutras, né? Os nêutrons, né? Eles possuem cargas neutras. Ela não é nem uma carga positiva, nem uma carga negativa. Já os prótons, né? E aí é importante que você já vá observando isso, já vá relacionando os prótons às cargas positivas, tá? Enquanto que os elétrons, né, são as cargas negativas. Então você tem aqui no núcleo cargas neutras, né, e cargas positivas, porque nós temos prótons, né, como aqui nesse nosso exemplo aqui a gente vê melhor, né, aqui o que está em vermelho são os nêutrons, né, e aqui você vê em azul os prótons, que são as cargas positivas. E em volta nós temos os elétrons, que são as cargas negativas. Então você deve relacionar prótons a cargas positivas e elétrons a cargas negativas. Os prótons estão no núcleo juntamente com os nêutrons, assim como os elétrons estão em volta, estão na eletrosfera, estão circulando em volta aqui desse núcleo, né? Estão aí como no sistema solar, né? Os planetas no sistema solar estão na órbita, né? Em algumas camadas, nós vamos ver daqui a pouco, né? E eles vão estar então transitando em volta desse núcleo, e aí nós temos os elétrons, tá? Esses elétrons que são as cargas negativas. Então, próton, carga positiva, elétron, carga negativa. Vamos falar um pouquinho mais dos elétrons, né? Os elétrons, eles são as cargas negativas do átomo, né? Conforme nós vimos, assim como eu disse, né? Os planetas do sistema solar, eles giram em volta do Sol, né? E os elétrons, eles vão girar, né, na eletrosfera em redor do núcleo. Então, imagine esses elétrons, você não tem uma ligação aqui com o núcleo, né? Eles não estão presos aqui com o núcleo. Eles estão orbitando ali, assim como você tem lá os planetas orbitando em volta do Sol, tá? Então
Então é importante você visualizar isso, né, em termos da estrutura do átomo, né, pensar como os planetas estão em volta do Sol sem uma ligação física, né? Você tem os elétrons em volta do núcleo do átomo. Tá? Isso é importante você visualizar dessa forma para que você tenha então uma visão geral, né, do que está acontecendo com o elétron. Então na eletrosfera, né, esses átomos, né, eles vão estar distribuídos, né, porque eles estão em volta, né, mas eles estão distribuídos em camadas. Né, e a gente fala que essas camadas elas são níveis de energia. Tá? Essas camadas são níveis energéticos. Então, de acordo, né, com essas camadas, a gente pode dizer que essas camadas elas estão ali representadas de 1 a 7 níveis energéticos. Então pensa aqui, você tem lá a camada K, L, M, N, O, P e Q. Né? Então aqui, de acordo com esses níveis energéticos, né, porque aí quanto mais próximo do núcleo, maior a energia, né, a força de atração que esse elétron vai estar recebendo, e quanto mais longe do núcleo, menor vai ser então a força de atração que você vai ter. Então os elétrons da órbita externa, né, esses elétrons aqui da nossa camada externa, as camadas mais distantes do núcleo, né, por exemplo essa camada Q aqui, esses elétrons, né, eles vão ser chamados de elétrons livres, tá? Porque eles vão ter uma certa facilidade de se desprender dos seus átomos. Isso vai ser importantíssimo para a gente mais à frente, quando nós definirmos o conceito de corrente elétrica. Tá? Então, assim, a gente está vendo um pouquinho de química, que não é o foco do nosso curso estudar química, mas a gente está vendo essa química porque ela vai ser extremamente importante quando a gente for falar de conceitos mais estruturais da parte de eletricidade. Então é importante que você saiba que esse átomo ele é composto de elétron, que está em volta do núcleo, e esses elétrons eles estão distribuídos em 7 níveis energéticos, em 7 camadas, e os elétrons da última camada eles são chamados então de elétrons livres. Tá? Então, e eles vão ter uma certa facilidade então de se desprender do núcleo dos seus átomos. Tá? Isso vai acabar acontecendo e a gente vai ver então que esse elétron livre, né, ele vai acabar se tornando, a partir da existência de uma tensão elétrica, o seu movimento vai ser caracterizado como corrente elétrica. Mas isso a gente vê com mais detalhes em outras aulas, tá? E aí, pessoal, a gente tem lá o conceito, né, de íons, né? Então, no seu estado natural, o átomo ele possui o número de prótons, né, que é a carga positiva, igual ao número de elétrons, tá? Então, teoricamente, né, o número de elétrons, né, tem que ser igual ao número de prótons. Mas isso teoricamente, porque você pode ter, nesse caso, né, quando eles são iguais, nós temos uma condição de equilíbrio. Então nós dizemos que esse átomo ele é eletricamente neutro. Tá? Então nessa condição nós dizemos que o átomo está eletricamente neutro. Agora, quando o átomo ele está em desequilíbrio, ou seja, o número de carga negativa, ou seja, o número de elétrons, é diferente do número de prótons, ou seja, do número de cargas positivas, então nós dizemos que o átomo em desequilíbrio recebe o nome de íon. Tá? São os famosos íons. O íon ele pode ser negativo ou ele pode ser positivo. Tá? Então se eu tenho lá, nesse caso aqui, esse átomo aqui, ele tem 2 cargas positivas e 3 cargas negativas. Então ele está em desequilíbrio. Então esse átomo eu vou chamar ele de íon. Então ele é um íon negativo, porque ele tem mais carga negativa do que carga positiva. Tá? Então esse desequilíbrio ele é causado sempre por forças externas, que podem ser magnéticas, térmicas, químicas, atrito, enfim. Esse outro átomo que nós temos aqui, ó, eu tenho duas cargas positivas, né, 2 prótons e 1 elétron. Então, no saldo aqui,
eu tenho mais cargas positivas do que carga negativa. Então ele está em desequilíbrio. E esse desequilíbrio é porque ele tem mais cargas positivas do que cargas negativas. Ele tem mais prótons do que elétrons. Então eu vou dizer que esse meu átomo, né, nesse exemplo aqui, ele é um íon positivo, tá? Então os íons positivos, tá? E os íons negativos, eles vão receber nomes. Então quando nós temos íons negativos, né? Então aqui eu tenho um íon negativo, que é um átomo com mais elétrons do que prótons. Um íon negativo, onde o número de elétrons é maior, vai receber o nome de ânions, tá? E os íons positivos, ou seja, onde o número de prótons é maior, aqui eu tenho um íon positivo, o íon positivo ele recebe o nome de cátions. A princípio, pessoal, pode não haver tanta importância nesses nomes, tá? Ânions e cátions. Mas é a partir desses dois conceitos de cátion e ânion é que nós vamos estabelecer, por exemplo, num diodo, o cátodo e o anodo, que seria o terminal negativo e o terminal positivo do diodo. Tá? Então, isso tudo vem da química do átomo, isso vem tudo de como ele é composto, de como é composto, então, o nosso átomo. Tá? Então, é a partir daí que vão surgir alguns termos da própria eletrônica. Tá? Então, o que você precisa saber aqui nesse caso? Então, o átomo em equilíbrio, beleza? Ele é neutro. Mais negativo do que positivo, então ele é um íon negativo. Né? Mais negativo do que positivo, ele é um íon negativo que vai receber o nome de ânion. Se esse átomo ele tem mais positivo do que negativo, então ele é um íon positivo. Os íons positivos recebem o nome de cátions. Então essa é a definição que nós temos aí referente a ânions e a cátions, certo? Legal, pessoal? Então a gente encerra a nossa aula de hoje. Caso você tenha alguma dúvida, volta esse vídeo, que ele traz então conceitos muito, muito, muito valiosos para o seu aprendizado na matéria de eletricidade. Um grande abraço a todos e bons estudos!